Muito bem, estou de volta. Vamos avaliar aqui o que aconteceu até o momento, então. O mercado abriu aqui nesse ponto, teve aí uma pequena movimentação de alta, que foi lá o gap de abertura, né? Que na verdade foi esse gap aqui, que foi um gap grande de 555 pontos, mais ou menos. Não teve continuidade, e aí ele acabou voltando, né, fazendo o fechamento do gap do dia anterior. De lá para cá, o mercado se lateralizou e está respeitando aqui a média exponencial de 20. A Vale está tendo uma abertura meteórica, está já a 1,38. Petro e Itaú estão discretos em região de média, tá certo? O preço, ele tem duas características importantes aqui. Depois de uma queda significativa, os institucionais precisam gerar liquidez. E aí eles fazem esse processo de acumulação, tá? E esse processo de acumulação aqui, ele tem uma probabilidade maior de ter uma continuidade de alta, beleza? E esse processo, ele aconteceu aqui com o rompimento desse retângulo amarelo que nós temos aqui, mas ele não teve força suficiente para ter continuidade. E, ao mesmo tempo, a segunda característica é que formou-se aqui um corredor, né, um canal largo, aonde a gente deve comprar aqui nas máximas do canal, aliás, vender nas máximas do canal e comprar aqui nas mínimas. Mas o preço ele está oscilando aqui na linha rosa do Dr. Fabrício. E essa linha laranja que vocês têm aqui, que vocês veem, é uma linha que representa o ajuste do dia anterior, que está servindo aí como um suporte, às vezes como uma pequena resistência, enfim, o preço ele está em uma região de limbo aonde a gente não consegue ainda ter uma definição, não consegue ter uma clareza. Por outro lado, a gente vê lá nos Estados Unidos que todas as bolsas, inclusive a nossa aqui, elas estão negativas, tá? Vamos ver aqui notícias. Às 10 horas e 4 minutos, o governo divulga hoje o PLDO de 2025 e pode reduzir meta do resultado primário. Eu não sei o que é PLDO. Alguém sabe? Dólar e juros avançam após dados fortes do varejo. A China está liderando o crescimento da energia nuclear no mundo. A China está explorando aí petróleo, mais ou menos como pré-sal, tá? E está dizendo aqui que as incertezas globais aí estão acontecendo. A guerra na Ucrânia
O Kremlin está aumentando aí os seus esforços aí contra a Ucrânia. E estão com uma extrema preocupação com o perigo de uma escalada entre a guerra do Irã e Israel. Inflação na zona do euro caminha para 2%. Ucrânia pede apoio ousado de aliados para a defesa aérea. Banco Central pode conter discussões sobre cortes de juros depois de junho. Opa, olha lá. Vale caiu, Itaú e Petrobras caíram também. Aqui nós estamos vendo uma divergência de IFR acontecendo com um fechou fora e um fechou dentro. O problema dessa operação é que o stop ele fica em cima do price guide. A queda aí foi acentuada. Agora, essa linha aqui, que antes era um suporte do canal largo, pode se formar com uma resistência e o preço pode continuar caindo. Galerinha, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo aí? Alguém escreve aí no chat para mim, por favor, se está tudo certo, vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito, Marcelo. Tá indo bem? Alguém já fez alguma operação? Eu fiz a primeira no sinal de reversão. Aqui? Isso. Tudo bem, Denise. O problema dessa operação aqui, vendido se fechar para baixo, é que não tem proteção de stop, né? Eis a... Marcelo, Oi. mas eu estava assistindo a aula do Pazini esse final de semana sobre o FIPO, né? Uhum. E aí ele está entrando bem naquela região do filé que ele fala. Se ele ele está entrando agora na região do filé de 23 até 76%. Que é uma região interessante, né? Aqui eu tenho, olha, o 38,2% aqui no 125,436. Ele ainda não chegou na região do filé. A região do filé seria essa região aqui, ó.
do 38,2% até o 23,6%. Então, ele tem ainda esse trajeto aqui até chegar de acordo com as minhas marcações, tá? Não é do 23 até o 76 a região? Do filé? É. Não, E a 38 é região de briga, não. É não assim. é? Não, Nossa, eu anotei isso. não. É assim, ó. Deixa eu colocar aqui no diário para ficar mais fácil para você ver. Ó, essa região aqui é a região do filé. Ah, os números estão bem em cima do gráfico, não dá para enxergar. Calma aí que eu vou ajustar. Essa região aqui é a região do filé, entre o 38,2 e o 23,6. Essa mesma região aqui de filé, ela se encontra ali em cima, entre o 61,6 e o 76,4. Então, o filé são essas duas regiões aqui, ó. E o preço ele está se aproximando do 38,2. Peraí, deixa eu ver aqui. Só que aí depende de como você está marcando o Fibonacci, tá? Porque aí a gente pode ter valores diferentes. A minha marcação do Fibonacci, ele está no 0%, no 117,373, e a máxima está no 138,481. Ah, é verdade, tá. Eu tinha marcado errado aqui. Tinha entendido errado, na verdade. Aí a região entre o 38,2 e o 61,8 é a região de briga. É a região onde a gente tem a maior probabilidade de errar. Então, há semanas que o preço está exatamente na região mais errática do Fibonacci. Ô, Marcelo, mas quando ele chega lá em cima no 70, é aonde você vai procurar, talvez, por uma reversão, não é isso? Mas está muito longe, Denise. Não, só para entender. Aí, assim, ó, quando ele chegar no 76,4, que está ali Aí é no reversão, 133.500, aí sim é reversão com o objetivo de chegar aqui no 61,8, que o preço ele fica batendo certo, aqui em cima. Agora, o certo. que está para acontecer aqui é o seguinte: o preço chegar no 38,2, encontrar um suporte aqui, e se ele entrar nessa região, nos próximos dias dessa semana, o preço vai vir caminhando para vir buscar o 23,6. E aí ele fica batendo dentro dessa região aqui. Então, aqui a gente vai procurar por vendas quando ele entrar aqui, ó, e fizer um reteste. No rompimento do pivô, a gente vai buscar as vendas até aqui. Que isso não é num dia só não, tá? Isso é ao longo da semana. E aí, quando ele chegar nessa região, aí a gente espera um reteste para que ele volte para essa área aqui. Certo, é isso mesmo. Beleza, obrigada. Nada.
Ó, o DI futuro continua lá em 1,37, ou seja, pelo DI, taxa de juros alta, a galera tende a procurar mais vendas, né? A gente está numa área de vendas. Cento e vinte e cinco, 4, 3. Vou colocar uma linha aqui, ó, para representar o 38,2%. 125, 436. Pronto, essa linha tracejada aqui representa o 38,2%, tá? Então, veja bem, aqui a gente tem um price guide. Então, esse price guide, se a gente entra numa correção aqui, nesse price guide, a gente está entrando numa zona arriscada, porque ele pode vir romper esse price guide para chegar aqui. Então, uma região que a gente tem que aguardar um sinal é essa região aqui, ó. Especialmente aqui. Isso aqui eu acho uma sacanagem, sabe? Olha, isso aqui eu acho uma sacanagem. E essa sacanagem acontece exatamente porque, vamos pensar, se é um canal largo, a diferença dele é que ele, em vez de ele ser reto, como estava acontecendo aqui, ele passa a ser inclinado. Então, se a liquidez acontece quando ele rompe um canal, a liquidez no canal largo acontece exatamente aqui. É aqui que o institucional se rentabiliza. E aí ele vem buscar a linha superior. E às vezes ele rompe e rentabiliza aqui em cima. E depois ele volta. Então a gente, na verdade, não deve olhar para o box, mas tem que olhar para a média. Olha como a média respeitou o suporte do canal aqui, ó. E aí a média ela está trabalhando no meio do canal agora. Então agora pensar em fazer um trade é horrível. E aí o que que a gente tem que aguardar? A gente tem que aguardar saber se é a média, ela vai romper o canal ou para cima ou para baixo, ou se vai se manter aqui dentro do canal. O movimento de queda, a gente pode entender que ele lateralizou, né? Então perdeu a urgência, a gente está vendo aqui as barras brancas. Então a gente volta para o setup de reversão. Essa linha vermelha aqui, ó, que vocês estão vendo, é um pivô, tá? O indicador aí nativo do Profit. Você coloca ele aqui e aí a gente vê que de certa forma o preço ele meio que respeita, né, o pivô. Ele quebrou o pivô, subiu, representou resistência, desceu. Aqui ele subiu um box só e desceu de novo. Aqui ele conseguiu romper e aqui ele não segurou como suporte. Desceu dois boxes, voltou e agora ele está brigando aqui nessa região aqui.
esse momento que a gente está vivendo, gente, para nós como traders, né, para nossa profissionalização, é um momento muito rico e de muito aprendizado, para muita observação, porque a gente está diante de um cenário internacional muito perigoso. E é interessante a gente ver como que o mercado ele reage a esse tipo de situação, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. Ele fez a queda, gerou aqui uma divergência de FR, certo? Deu o sinal, e aqui a gente poderia fazer a entrada na operação, mas com um stop de 150 pontos em cima do price guide. Arriscado, né? Ainda mais diante de um movimento de queda dentro de uma área vendedora. O preço foi, voltou, quem entrou comprado passou um calor aqui e o preço está brigando e provavelmente sim ele vai conseguir chegar aqui até a média superior do canal de Kelvin. Agora, olha só que coisa interessante. Aqui a gente tem um topo mais baixo que o outro. Topo não, né? Um fundo mais baixo do que o outro, um topo mais baixo do que o outro, o que indicaria aqui uma continuidade de alta. No entanto, não foi o que aconteceu. Ele voltou, respeitou aqui o topo, o fundo anterior, continuou gerando aqui um fundo maior, só que esse topo não foi forte o suficiente aqui, ó. Aqui ele encontrou uma resistência nesse preço. Continuou fazendo um fundo mais alto do que os anteriores, tá? Um grande pavio comprador aqui, e agora ele vem aqui romper essa resistência, mas dá de cara com média exponencial de 72, a linha aqui do canal largo, média de 87, preço de fechamento. Então, se a gente vai pensar na possibilidade desse W torto aqui, ó, que se desenhou, no rompimento deste box aqui, a gente fala assim, putz, ó, poderia ter entrado. Mas não tem caminho livre à frente para o W torto cumprir o seu papel. Daria para fazer um trade aqui, ó, na linha fúcsia do Dr. Fabrício daria 150 pontos e lá na linha da faixa de prata daria 225. W torto é figura do price action de reversão, não é? Então agora o que a gente precisa pensar? Ó, o preço ele voltou a ser negociado na região de arame farpado. Tá? Voltou aqui para o ajuste e a gente já viu aqui atrás que quando o preço chega aqui no ajuste, ele enrosca. Então, para que ele continue subindo, a gente vai precisar de uma força institucional bem significativa. E o que a gente vê aqui nos 5 minutos é que depois que o preço passou da média exponencial de 20, ele tentou romper algumas vezes e não conseguiu. Desceu, tentou romper aqui de novo, não conseguiu, veio para cá, tentou romper e não conseguiu de novo. Então agora é aquele momento do reteste. Ele chegou aqui, vem para cá, está fazendo o teste dessa resistência que agora tinha virado suporte e vamos ver se ele vai ter força para continuar subindo.
Se ele entra dentro do canal novamente, né, é capaz que ele venha buscar as vendas de novo. Lembra que eu estava falando para vocês que a liquidez do institucional no canal largo fica fora do canal? E aconteceu aqui? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Muita gente que entrou vendido aqui deixou o stop aonde? Aqui, ó. Então, esses movimentos para fora do canal não necessariamente são movimentos de continuidade, mas são movimentos de liquidez. A abertura de Nova York e com a abertura de Nova York agora talvez a gente tenha aí um posicionamento mais assertivo do que pode vir a acontecer. Então esse W torto que geralmente ele vem buscar aí 200, 300, até 500 pontos, às vezes mais, né? Ele não foi assim, o papel dele se cumpriu, mas não teve por enquanto continuidade, né, naquilo que deveria ser uma reversão do preço. Com a abertura de Nova York, o preço está sendo trabalhado novamente aqui embaixo. Ó, as bolsas que estavam negativas lá com a abertura de Nova York se tornaram positivas e a gente continua negativo. O VIX continua menos 2,55. S&P 500 positivo. Então, existe uma probabilidade maior, um interesse maior para as compras. O Ibovespa continua, na sua grande maioria, negativo, e o S&P 500 extremamente positivo. Olha, se eu não tivesse desenhado esse canal largo aqui, esse box aqui deu um sinalzão de venda poderoso, olha. Ele engolfou, fez um engolfo grande de um box anterior aqui com uma sombra bem pequenininha, né, ultrapassando o fechamento do dia anterior, e ele fez uma descida de média a média. Um trade muito bom aqui. Mas porque eu desenhei esse canal largo, aqui eu não pensei em continuidade. E talvez mesmo assim eu não tivesse feito essa operação por conta dessa média exponencial de 72 aqui. Vamos ver, se eu tivesse colocado, o stop estaria um tiquezinho acima do price guide. Realmente não sei dizer se eu teria feito ou não. E agora o preço ele está bem no meio do andar, né?
Olha lá como ele está respeitando essa linha do canal aqui, olha. Aqui ele respeitou um pouquinho, voltou, quebrou aqui, aqui ele está respeitando de novo. Então, é muita informação que a gente fica com o gráfico fica poluído e isso acaba bugando a nossa tomada de decisão, sabe? Às vezes a gente quer proteger tanto a operação, fazer ela com tanta qualidade, que na hora que você aperta o botão, você leva um stop. Às vezes tem que dar uma endoidada e falar assim, vamos ver o que vai acontecer, porque é renda variável mesmo, né? Então, vamos ver. Olha lá. Vamos pensar aqui, ó. Essa média é uma média de 87. Ela serve como suporte ou como resistência. Essa aqui, tracejada azul, é a média de 72, que também serve como suporte ou resistência. A abertura de Nova York já já passou, não foi uma coisa muito gritante, e o volume ele está baixo. Chegou perto da média aqui de 87, e ele está nessa regiãozinha aqui brigando para saber se ele desce ou se ele sobe. Olha lá, ele deu uma pancada para cima e agora está enfrentando essa bichinha aqui. Está conseguindo superar. Aqui a gente tem mais uma formação de W torto. Rompeu esse pivôzinho aqui nessa região, de cara com as médias, mas está subindo. Chegou no fechamento do dia anterior, que agora pode funcionar como uma resistência, né? E agora a gente tem essa zona perigosa aqui. Ó, aqui ele não rompeu, né, a linha superior do canal de Keltner para fazer um fechou fora, fechou dentro, mas ele chegou na média superior do canal de Keltner e fez um baita de um engolfo desse último box aqui. Mas é uma região complicada aqui. Tá tudo complicado hoje na minha leitura. Estou muito na defensiva hoje. Não tem caminho livre à frente com a média central, não tem o pivô aqui, tem a linha do canal. Então, não sei se esse preço ele vai bater aqui, depois vai voltar para subir de novo. O lance é que não tem caminho livre à frente. E nem posicionamento seguro de estoque, né? Ó, o DI futuro está lá na casa do chapéu, a Vale também, a Petro está valorizando e o Itaú continua ali brigando na região de média. S&P 500 completamente comprador, VIX otimista para alta, bolsas norte-americanas em alta, o Ibov um pouquinho em baixa.
Olha lá para onde o preço foi. Aqui é uma média de 200, tá, gente? Então ele realmente ganhou aqui uma força, um impulso comprador importante. O candle é de 365 pontos de amplitude. Aqui ele está chegando naquela região que eu tinha marcado como uma resistência. É um padrão de reversão. Pensar em compra, em venda aqui agora é um momento perigoso, porque fez um desenho aqui de um W torto e ele veio com muita força. Aqui a gente tem uma média de 200 que está sendo brigada, né? Rapaz, olha, me dá uma vontade de vender aí, viu, gente? Mas é padrão de reversão, né? Então fica divergente a informação. Por que que dá vontade de vender? Porque ele respeitou aqui essa linha que eu tenho, né, que funciona como uma resistência, conseguiu fazer aqui um rompimento aqui para baixo aqui da média de 200 e agora tem o ajuste aqui que pode complicar a situação. Olha lá. E aqui a gente tem um caminho livre à frente interessante dentro da faixa de prata, viu? O preço ele conseguiu entrar aqui. Vamos ver aqui, está rolando uma divergência de IFR, mas sem caminho livre à frente para venda, né? O juros está alto e todos os papéis estão dentro de um campo de valorização compradora. Então, mesmo com juros altos, os papéis estão começando a render mais. O VIX é comprador, está em menos 284, pertinho daquele range de 3. 126,275. Aqui, essa média de 87 aqui, ó, é a média de 87 aqui, que é uma média forte. Ela funciona aqui como uma resistência. Vamos ver como que vai ser o comportamento do preço aqui. Olha, você viu que ela bateu imediatamente, já deu um sinal aqui. Não tem divergência, tá? E olha que o preço tá
indo embora. Vamos ver se ele vai acompanhar aqui a faixa de prata e chegar aqui no, na linha superior do setup. Olha lá, mais uma vez a constatação do poder dessa média de 87 aqui, ó. Ele rompeu umzinho aqui, fechou para baixo. Vamos ver se vai confirmar aqui o poder dela como resistência. A agressão é compradora e as médias do canal de Keltner estão muito inclinadas aqui. Fechando para baixo, a gente tem uma divergência de FR. Os papéis parecem que estão querendo baixar um pouquinho. Não sei se eles estão só querendo fazer pullback para continuar subindo. Ó, VIX a menos 3,13. Aquilo que eu falei para vocês, o range do VIX é 3 positivo ou 3 negativo. Quando ele está a 3, maior que 3 negativo, menos 3,10, menos 3,13, etc., ele traz aí uma probabilidade maior para o preço subir. E olha o que está acontecendo aqui, o preço está descendo. VIX a menos 3,13. Então, o que a gente constata aqui é que essa média de 87, aqui dos 5 minutos, é uma média forte, e a média de 87 aqui, ela não está configurada, essa de baixo, nos 5 minutos, ela está configurada no Renko. Tá? Então, essa de 5 é a média dos 5 minutos, que está aqui, e a de 87 é do Renko, que agora serve como um suporte. Não tem caminho livre à frente. Aqui a gente tem a média de 200, né? Média central do canal de Keltner. Apesar desse engolfo maravilhoso que rolou aqui, não tinha caminho livre à frente, o preço fez o movimento do cabrito e está voltando aqui para a área de vendas. Ainda não tem caminho livre à frente por conta aqui da linha d'água, das médias aqui que estão fazendo dela aí um suporte. A agressão vendedora começou a aparecer de maneira mais forte. Pensar em reversão é complicado porque o volume está bem acima da média. O que a gente tem a favor é a taxa de juros alta e os papéis começando a apresentar aí uma característica de menos intensidade de alta, né?
Olha como a região do ajuste aqui, ela acaba trazendo instabilidade. Bateu na média de 200, média central, está vindo aqui com agressão, sinalizou pelo menos uma agressão, um início de agressão vendedora forte, que foi invertida para agressão compradora forte. Houve uma divergência de FR aqui. A agressão compradora continua existindo, mas é uma região aqui, olha, de bastante conflito, né? Deu uma vontade de comprar aí, viu? Olha a força compradora, como que ela está vindo para enfrentar a média de 87. Está vindo muito forte. A força vai sendo neutralizada dentro dessa região aí. E aqui a gente tem a possibilidade agora de, depois de ter feito essa pernada de alta aqui estar sendo o A, o B, e aqui no rompimento da linha d'água, do fechamento anterior, aí sim a gente teria um caminho livre à frente, que seria um ponto C. Tá? Então, o rompimento aqui da linha d'água pode trazer aí uma oportunidade de venda. É impressionante, né? Como essa faixa de prata aqui, o preço dá uma patinada, né? Olha aqui, ó, o que aconteceu aqui nessa região. Marcelo, vou Aqui, precisar sair. Um abraço. vai lá, aqui também, olha. E o preço está se aproximando mais uma vez aqui da média de 87 aqui dos 5 minutos, que é essa média aqui, ó. Aqui ele não fez um, um A, B, um C direto aqui, né, para romper. Ele veio trazendo aqui uma possibilidade de a gente considerar um fundo mais alto que o outro. Vamos ver se ele vai respeitar agora essa linha como suporte e continuar subindo, rompendo aqui, ou se ele vai continuar descendo, né? Olha a Petrobras lá recuando,
O Itaú também. A Vale está ali negociando ali para saber se vai ou se fica. E o DI é o que continua alto ali. Agora o preço ele vai vir brigar novamente com a média de 87 aqui para ver se vai romper ela ou não. Aprendizado do dia até aqui. Média exponencial de 20 e média exponencial de 87. Quando o preço rompeu a média exponencial de 20, ela serviu como uma resistência e trabalhou bem aqui para baixo dela. Ajuste foi um ponto de enrosco e a marcação aqui do suporte no 125,725 foi uma marcação importante e a média de 87 servindo como uma resistência muito forte. Assim como eu tenho observado em dias anteriores, a média de 87, quando é alcançada, ela muitas vezes ela gera essa quebra dela, mas ela dificilmente tem continuidade gerando um stop curto na média de 87 e quando ela desce de uma maneira importante. Então, para que o preço consiga quebrar essa média de 87 aqui nos 5 minutos, o preço ele tem que vir com uma força, com uma agressão institucional realmente forte. Tá? A média exponencial de 200, né, ficou aqui embaixo, então o que antes poderia ser entendido como uma resistência ao preço, agora essa média de 200 exponencial ela começa a ser vista como um suporte. Quando o preço se aproximou dela aqui, ele foi jogado para cima, pela segunda vez foi jogado para cima, e agora esse preço ele está vindo querer fazer aí uma estrutura de alta, se não fosse aqui por essa média de 87 está atrapalhando a continuidade compradora. Marcelo, no rompimento da média de 87 dá para comprar? Rapaz, eu acho arriscado, porque olha só o que aconteceu aqui. E nesse rompimento, se romper esse topo duplo que deu aqui, não tem o caminho livre à frente, por conta de uma resistência aqui. Ó. Então, na melhor das hipóteses, se eu desse uma entrada aqui, ó, daria certinho lá 150 pontos até a faixa de prata lá em cima e até o preço de abertura ali 225 pontos. Nada mal, mas não tem o caminho livre à frente aqui. Então, se ele rompe aqui, os 150 pontos fica lá perto da linha de abertura e ainda vai ter que encarar essa linha como resistência. Então, teria que fazer um super scalp aqui de no máximo 100 pontos no rompimento dessa linha pontilhada, se acontecer. Ou seja, hoje o dia, na minha leitura, trabalhando de uma forma mais conservadora, ficou muito travado. De uma forma mais
ou arriscada, mais ousada, a gente poderia imaginar aqui, né, no canal largo, essas oportunidades, mas essas oportunidades hoje, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, foram oportunidades que, se fossem feitas operações de compra aqui ou operações de venda aqui, teriam gerado stop, com exceção dessa aqui, tá? Essa super pernada que veio a partir da abertura de Nova York, né, durou 15 minutos. O preço veio para fazer uma correção, que aqui a gente pode pegar como 50% do FIBO, tá? E aqui ele buscou a continuidade desse movimento, mas no meio do caminho existia uma média de 87 atrapalhando a sua continuidade. E agora esse preço ele está brigando aqui novamente. São 11 horas e 1 minuto. E agora eu vou respeitar mais uma vez o meu planejamento, que era de operar até às 11 horas. Infelizmente, eu não operei, né? Não apertei no botão, ou felizmente, vai saber. E agora eu vou cuidar, né, da preparação do almoço, porque daqui 1 hora, mais ou menos, o meu filho vai chegar cheio de fome, e aqui em casa quem faz o almoço, a janta, sou eu, tá certo? Então, quero agradecer a atenção de todos e querendo falar comigo de alguma maneira aí. Tá complicado o negócio hoje, a impressão minha, Vinícius, tá complicado. Então, gente, fiquem espertos se vocês quiserem fazer marcações aí dos meus suportes e resistências, ó, tira um print, tá? A gente tem aqui suportes e resistências, estão aí, ó, tira um print da tela. Isso são os suportes e resistências aqui do diário. Tirou o print aí? Tira aí o print, para você ter essas marcações aí do Fibonacci e tal. E dos 5 minutos. Tirou o print aí? Certo? Olha lá, tá batendo na média de 200. O VIX a menos 372, ou seja, o VIX negativo está aumentando, o que aumenta a partir de 3 a possibilidade de compra. Mas no dia de hoje, o que a gente está vendo é uma relação invertida dessa razão do VIX, tá? E aí vamos entender uma coisa só para encerrar. O VIX é um índice de volatilidade das opções. Então, a maior probabilidade é de que quando ele está baixo, o preço suba. E quando ele está alto, que o preço desça. Mas essa relação não é uma regra 100%, tá certo? Como vocês sabem, na renda variável não existe 100% em nada. Então, às vezes o VIX está negativo, né, e o preço devia subir e ele desce. É o que está acontecendo no dia de hoje. Então, hoje o VIX não está mostrando ou não está apresentando para a gente a regra dele, tá certo? Então, o VIX negativo está fazendo o preço ou ficar lateralizado ou o preço descer um pouquinho, tá bom? Olha lá, o preço desce com apetite maior. Lembra que a gente tinha falado A, B, C?
Ai, meu Deus do céu, eu tenho que desligar essa plataforma ainda. Eu começo a pensar, se ele romper aqui essa média, esse preço aqui, aí dá vontade de entrar vendido, porque a gente vai estar numa área de vendas. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu desligo o computador? Estamos aqui novamente na área de ajuste e eu vou me respeitar. Eu vou desligar a plataforma, vou desligar aqui, vou desligar aqui. E agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer e se der tempo à tarde eu faço alguma coisa. Tá bom? E cadê aqui? Ups. Stop share. Pronto. Pessoal, se o dia de hoje não foi um dia em que eu ajudei a você fazer um trade, eu espero ter te ajudado a não ter levado stop. Tá? Faz parte, é um dia diferente diante de tudo que diante de tudo que aconteceu aí. E se você for continuar aí com as suas operações no mercado, vamos lembrar que esse dia de hoje é um dia bastante instável, tá certo? Então, muito cuidado e a gente se vê aí ao longo da semana e qualquer coisa eu fico à sua disposição, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.